Seguimos então com a leitura do livro A Gênese, em sua edição original de Kardec, sendo a quarta edição francesa essa tradução. Vamos lá. É de se assinalar, no seu item 36, que as aparições tangíveis têm apenas a aparência da matéria carnal, mas não poderiam ter suas qualidades, por causa de sua natureza fluídica. Elas não podem ter a mesma coesão, porque na realidade não são de carne. Elas se formam instantaneamente e desaparecem da mesma forma, ou evaporam, pela desagregação das moléculas fluídicas. Os seres que se apresentam nessa condição nem nascem nem morrem como os outros homens. Só os vemos e não os vemos mais, sem saber de onde vieram, como vieram ou para onde vão. Não se poderia destruí-los, nem os acorrentar ou encarcerar, já que não possuem corpo carnal. Os golpes que se lhe desferissem bateriam no vazio. Aqui ele está se referindo a seres sem corpo físico. Não é o caso do Barçanufo, certo? São espíritos que se materializam, certo? Eles também podem ser tangíveis. Você pode tocar neles. Vejam os casos do Doutor Frutuoso, em que médico materializado faz cirurgia, certo? Ele está falando de espíritos comuns. Continuando. Essa é a característica dos agêneres com os quais se pode conversar sem cogitarmos o que são. Contudo, não permanecem nesse estado por longo tempo e não podem se tornar frequentadores habituais de uma casa ou figurar entre os membros de uma família. Há, aliás, em toda a sua pessoa, em suas maneiras, algo de estranho, de insólito, que guarda traços da materialidade e da espiritualidade. Seu olhar vaporoso, penetrante, simultaneamente, não tem a nitidez do olhar pelos olhos de carne. Sua linguagem breve, quase sempre sentenciosa, nada tem de clareza da volubilidade da linguagem humana. Sua aproximação faz sentir uma sensação particular, indefinível, surpresa, que inspira uma espécie de temor. E embora os tomados por indivíduos semelhantes a todos os outros, disse involuntariamente: eis aqui um ser singular. Nota 177. Exemplos. Exemplos de aparições vaporosas ou tangíveis e de agênese está na Revista Espírita de janeiro de 1858, outubro de 1858, fevereiro de 1859, março de 1859, janeiro de 59, novembro de 59. Quer dizer, essa revista do ano de 59 está plena desses artigos. Agosto de 1859, abril de 1850, maio de 1860, julho de 1861, abril de 1866, e o caso do trabalhador Martim, apresentado por Luís XV, detalhes completos, dezembro de 1866. São notas de Allan Kardec. Mais uma vez, recomendo a leitura da Revista Espírita, disponível na internet para quem quiser. Seguindo, item 37. O perispírito sendo o mesmo entre os encarnados e os desencarnados, um espírito encarnado pode aparecer por um efeito absolutamente idêntico, foi o caso do Barçanufo, num de seus momentos de liberdade, em outro lugar, diferente daquele em que seu corpo repousa, com os seus traços habituais e todas as marcas de sua identidade. Esse é um fenômeno do qual se tem exemplos autênticos que se deu lugar à crença dos homens duplos. E nota de rodapé 178. Veja exemplo de aparições de pessoas vivas na Revista Espírita, dezembro de 1858, fevereiro de 1859, agosto de 1859, novembro de 1860. São notas de Allan Kardec. Item 38. Um efeito particular dessa espécie de fenômeno é que as aparições vaporosas e mesmo tangíveis não são perceptíveis indistintamente por todo o mundo. Os espíritos só se mostram quando querem e a quem querem. Um espírito poderia então aparecer em uma reunião a um ou vários dos presentes e não ser visto pelos demais. Isso vem do fato de que
Esse tipo de percepção se faz pela visão espiritual e não pela carnal, e não apenas porque a visão espiritual não é dada a todas as pessoas, mas também porque o espírito, por sua vontade, e se for preciso, pode retirá-la daquele para quem não queira se mostrar, como poderá dá-la momentaneamente, se julgar necessário. A condensação do fluido espiritual nas aparições, mesmo até a tangibilidade, não tem a propriedade da matéria comum. Do contrário, as aparições seriam perceptíveis pelos olhos do corpo a todas as pessoas presentes. Estamos vendo a nota de rodapé número 179. Diz ali: não é preciso aceitar, senão com uma extrema reserva, o relato de aparições puramente individuais, que em certos casos poderiam ser efeito da imaginação superexcitada e, por vezes, uma invenção feita por um objetivo interesseiro. Convém, pois, ter uma avaliação escrupulosa das circunstâncias, da honorabilidade da pessoa, assim como do interesse que pudesse ter para abusar da credulidade de indivíduos demasiadamente confiantes. Nota de Allan Kardec. A gente tem aqui os exemplos das aparições marianas. A gente tem o caso de Fátima, que apareceu para as crianças. Existem muitos casos, muitos casos. Item 39. O efeito podendo fazer transformações da estrutura do seu envoltório perispiritual e este irradiando em volta do corpo como uma atmosfera fluídica, um fenômeno análogo ao das aparições, pode se produzir na superfície desse corpo. Sob uma camada fluídica, a figura real pode desaparecer, mais ou menos completamente, e revestir-se de outros traços, ou traços originais, visto por meio da camada fluídica alterada, como por meio de um prisma, podem tomar outra expressão. Se o espírito distanciado da Terra, a Terra, se identifica com as coisas do mundo espiritual, a expressão de um semblante feio pode tornar-se bela, radiosa e por vezes até luminosa. Se ao contrário o espírito fica dominado por más paixões, uma figura bela pode tornar um aspecto horrível. É assim que se produzem as transfigurações, que são sempre um reflexo das qualidades e dos sentimentos predominantes do espírito. Esse fenômeno é o resultado de uma transformação fluídica, é uma espécie de aparição perispiritual que se produz sobre o corpo de uma pessoa viva e, por vezes, no momento da morte, em vez de se produzir à distância, como nas aparições propriamente ditas. O que distingue aparições desse gênero é que geralmente elas são perceptíveis por todos os presentes e pelos olhos do corpo, precisamente porque tem por base a matéria carnal visível, enquanto que nas aparições puramente fluídicas não existe matéria tangível. Nota de rodapé 180. Veja exemplo da teoria da transfiguração na Revista Espírita de março de 1859. Livro dos Médiuns, no seu capítulo 7º. Nota de Allan Kardec. Item 40. Os fenômenos das mesas girantes e falantes, da suspensão no ar, de corpos pesados, de escrita mediúnica, são tão velhos quanto o mundo, porém mais comuns atualmente do tempo de Kardec, e nos dão a chave de alguns fenômenos análogos, aos quais, pela ignorância da lei que os rege, tinha-se atribuído um caráter sobrenatural e miraculoso. Esse fenômeno baseia-se nas propriedades do fluido perispiritual, seja dos encarnados, seja dos espíritos livres. É com a ajuda de seu perispírito que o espírito age sobre seu corpo vivo, e ainda com esse mesmo fluido que ele se manifesta agindo sobre a matéria inerte, e produz ruídos, movimentos de mesas e outros objetos que ergue, derruba ou transporta. Esse fenômeno nada tem de surpreendente, se considerarmos que entre nós os motores mais possantes estão nos fluidos mais rarefeitos e até imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. É igualmente com a ajuda do seu perispírito que o espírito faz com que os médiuns escrevam, falem ou desenhem. Como não tem um corpo tangível para agir ostensivamente, quando quer se manifestar, ele se serve do corpo do médium, cujos órgãos toma emprestado e os faz agir como se fosse seu próprio corpo, por meio do eflúvio fluídico com que se envolve. É pelo mesmo meio que o espírito atua sobre a mesa,
seja para fazê-la movimentar-se sem significação determinada, seja para fazê-la bater com golpes inteligentes, indicando as letras do alfabeto, para formar palavras e frases, fenômeno designado sob o nome de tipologia. A mesa é apenas um instrumento pelo qual ele se serve, como faz com o lápis para escrever. Dá-lhe uma vitalidade momentânea pelo fluido com que penetra, porém nunca se identifica com ela. As pessoas que, por suas emoções, vendo manifestar-se um ente querido, abraçam a mesa, fazem um ato ridículo porque é o mesmo que se abraçasse um bastão, ao qual um amigo se serve para vibrar seus golpes. O mesmo ocorre com o que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito estivesse preso à madeira, ou como se a madeira fosse transformada em espírito. Eu quero fazer aqui uma parte. Kardec está descrevendo as coisas que aconteciam nos dias dele, nos anos 1860 em diante, ou antes até um pouco. Isso não acontece mais, isso não é feito mais. Isso foi feito para esclarecer a população daquele tempo. Não se vê mais mesas girantes, não se tem mais mediunidade através de cestas, de mesas, nada disso. Agora é diretamente com o médium, certo? Então isso não se estranhem desses relatos que estão acontecendo, porque foi assim que Kardec começou a estudar esses fenômenos. Vamos continuar então. Quando comunicações ocorrem por esse meio, é preciso pensar que o espírito não está na mesa, mas com ela, tal como estaria em sua vida, e tal como seria visto, se nesse momento ele pudesse tornar-se visível. A mesma coisa acontece nas comunicações por escrito. Veríamos o escrito ao lado do médium, conduzindo sua mão, ou lhe transmitindo seu pensamento por corrente fluídica. Quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço, sem ponto de apoio, o espírito não a ergue na força braçal, mas envolve-a e penetra-lhe de sorte que a atmosfera fluídica que a neutraliza o efeito da gravidade, como faz o ar pelos balões e as cafifas. Isso aí a gente nem sabe mais o que é. O fluido no qual está penetrado dá-lhe momentaneamente uma leveza específica enorme. Quando está colado ao solo, é um caso análogo ao da bomba pneumática, com a qual se faz o vácuo. São apenas comparações para mostrar a analogia dos efeitos, e não a similitude absoluta das causas. Veja no Livro dos Médiuns, no seu capítulo 4. Compreende-se, após isso, que não é difícil ao espírito levantar uma pessoa como levanta uma mesa, de transportar um objeto de um local para outro, ou de lançá-lo a qualquer parte. Esses fenômenos produzem-se pela mesma lei. Nota de rodapé de número 181. Tal é o princípio do fenômeno dos transportes. Fenômeno muito real, contudo convém só aceitá-lo com extrema reserva, porque é um dos que mais se prestam a imitações e truques. A honorabilidade irrecusável da pessoa que o obtém, o seu desinteresse absoluto, material e moral, e o concurso das circunstâncias acessórias devem ser postas em séria consideração. É preciso, sobretudo, desconfiar da enorme facilidade com a qual tais efeitos sejam produzidos e manter sob suspeita os que se repelem muito frequentemente, por assim dizer, à vontade dos prestidigitadores, ou seja, dos mágicos, fazendo coisas extraordinárias. A levitação de uma pessoa é também um fato real, porém bastante mais raro, talvez porque seja mais difícil de imitá-lo. É notório que o Sr. Home foi mais que uma vez erguido até o teto, fazendo a volta pela sala. Disse que São Cupertino tinha a mesma faculdade e não poderia tomar nem este nem aquele por milagroso. Nota de Kardec. Item 44. Um fenômeno muito frequente na mediunidade é a aptidão de certos médiuns para escrever em uma língua que lhe seja estranha, a tratar pela palavra ou pela escrita temas fora do seu conhecimento, de sua instrução. Não é raro ver que escrevem corretamente sem ter aprendido a escrever. Por vezes fazem poesia sem terem jamais feito um verso em sua vida. Em outros casos, desenham, pintam, esculpem, compõem música, tocam um instrumento sem conhecer o desenho, a pintura, a escultura ou a arte musical. É muito frequente que um médium psicógrafo reproduza sem se equivocar o escrito e a assinatura que um espírito que se comunica por seu intermédio tinham quando em vida, embora jamais os tenham conhecido. Esse fenômeno não é mais maravilhoso que ver um menino escrever quando lhe conduzem a mão.
Pode-se assim fazê-lo executar tudo o que se queira. Pode-se fazer com que ele escreva à primeira vista uma língua qualquer, lhe editando palavras letra por letra. Compreende-se que se possa fazer o mesmo com a mediunidade, quase se reporte à maneira com a qual os espíritos se comunicam com os médiuns, que são, para eles, na realidade, meros instrumentos passivos, mas que o médium possuído do mecanismo venceu as dificuldades práticas e as expressões que lhes são familiares. Se tem, enfim, em seu cérebro os elementos que esse espírito queira fazê-lo executar, e ele fica na posição do homem que sabe ler e escrever corretamente. O trabalho fica mais fácil, mais rápido, e o espírito só tem mais a transmitir o pensamento que o seu intérprete reproduz pelos meios de que disponha. A aptidão de um médium a coisas que lhe sejam estranhas possui frequentemente também aos conhecimentos que possuíam em outra existência ou na qual o seu espírito conservou a intuição. Se foi um poeta, um músico, por exemplo, terá maior facilidade de assimilar o pensamento poético ou musical que queiram lhe fazer reproduzir. A língua, que ignora atualmente, pode lhe ter sido familiar em outra existência. Daí para ele a aptidão maior para escrever mediunicamente essa língua. Rodapé 183. A aptidão de certas pessoas para falar em outras línguas, sem as ter aprendido, não tem outra causa senão a lembrança intuitiva do que sabiam em outra existência. O exemplo do poeta Merry, relatado na Revista Espírita em novembro de 1864, é uma prova. É evidente que o Sr. Merry tivesse sido médium em sua juventude, teria escrito em latim tão facilmente quanto em francês e teria sido criado o prodígio. Nota de Allan Kardec. Item 45. Os maus espíritos abundam em volta da Terra, por consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos com os quais a humanidade é alvo aqui embaixo. A obsessão é que é um dos efeitos dessa ação, como as doenças e todas as atribuições da vida. Deve, pois, ser considerado uma prova ou expiação, aceita como tal. A obsessão é uma ação persistente que um malvado espírito exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito distintos, desde a simples influência moral, sem marcas externas, sensíveis até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade auditiva e psicográfica, ela se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar, com a exclusão dos demais. Item 46. Igualmente, como as doenças são o resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre uma imperfeição moral que dá entrada a um espírito mau. E uma causa física opõe-se a uma força física e uma causa moral. É preciso opor-se a essa força moral. Para preservar-se das doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir da obsessão é preciso fortificar a alma. Daí, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar pela própria melhoria, o que satisfaz o mais frequente para desembaraçar-se do obsessor, sem recurso de pessoas estranhas. Esse recurso se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação, possessão, porque então o paciente perde por vezes a vontade e o livre-arbítrio. A obsessão é quase sempre um fato de uma vingança exercida por um espírito, e que o mais frequente tem origem nas relações que o obsediado tinha tido com aquele em uma existência anterior. Nos casos de obsessão grave, o obsediado é envolvido e impregnado por um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repulsa. É desse fluido que se torna necessário se desembaraçar. Ora, um mau fluido não pode ser repelido por outro mau fluido, por uma razão idêntica à do médium curador. No caso de doenças, é necessário expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor. Essa é a ação mecânica, mas que nem sempre é suficiente. É preciso também e, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso ter o direito de atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso ter o direito de falar com autoridade, e essa autoridade só é dada pela superioridade moral. Quanto maior ela for, maior será a autoridade. Isso ainda não é tudo. Para assegurar a libertação é necessário fazer nascer nele o arrependimento, o desejo do bem,
com o auxílio de instruções habilmente dirigidas em evocações particulares feitas em vista da sua educação moral. Então, pode-se ter a dupla satisfação de liberar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. A tarefa se torna mais fácil quando o obsediado, compreendendo sua situação, traz a sua contribuição voluntária e de prece. Não ocorre dessa forma quando aquele que está sendo seduzido pelo espírito mentiroso se ilude sobre as qualidades do seu dominador e se compraz no erro onde este último mergulha, porque então, longe de secundar, ele repele a assistência. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde que a subjugação, mais violenta. Livre dos Médiuns, no seu capítulo 23. Em todos os casos de obsessão, a prece é a mais poderosa auxiliar para agir contra o espírito obsessor. Item 47. Na obsessão, o espírito age exteriormente com auxílio de seu perispírito, que ele identifica como o do encarnado. Este último encontra-se então enlaçado como uma rede de forçado a agir contra a sua vontade. Na possessão, em lugar de agir exteriormente, o espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, faz eleição de domicílio em seu corpo, sem que, contudo, este o deixe definitivamente, o que não pode ter lugar senão com a morte. A possessão é, pois, sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar e a dignidade de um espírito encarnado, atentando que a união molecular do perispírito e do corpo só pode se operar no momento da concepção. Capítulo 11, número 18. O espírito, na posse momentânea do corpo, serve-se dele como seu território. Fala por sua boca, vê por seus olhos, atua por seus braços, como se tivesse feito a sua vivência. Não é mais como na mediunidade psicofônica, na qual o espírito encarnado fala, transmitindo o pensamento de um espírito desencarnado. É este último ele próprio que fala e que atua, e se o tiver conhecimento em vida, reconhecê-lo-á pela sua linguagem, sua voz, pelos seus gestos e até pela sua expressão de sua fisionomia. 48. A obsessão é sempre uma ocorrência de um espírito malfeitor. Não diríamos assim, meus amigos, um espírito ignorante, certo? A possessão pode ser a atuação de um bom espírito que quer falar e causar maior impressão em seu ouvinte. Toma emprestado o corpo de um encarnado, que lhe empresta voluntariamente, como se emprestasse a sua roupa. Isso se faz sem nenhuma perturbação nem mal-estar, e durante esse tempo o espírito se encontra em liberdade, como no estado de emancipação, e mais frequentemente ele se coloca ao lado de seu substituto para escutá-lo. Quando o espírito possessor é mau, as coisas se passam diferente. Ele não toma emprestado o corpo, mas se apodera de o titular, não possuir força moral a lhe resistir. Ele o faz por maldade para com o dito, a quem tortura e martiriza em todas as maneiras, até querer fazer com que pereça, seja pelo estrangulamento, se colocando no fogo, seja em outros lugares perigosos, servindo-se dos membros e dos órgãos do desditoso paciente, insulta, difama, maltrata os que o cercam. Libera-se as excentricidades e atos que tenham todas as características de loucura furiosa. Os fatos desse gênero em diversos graus de intensidade são muito numerosos e diversos casos de loucura não possuem outra causa. Frequentemente a eles se juntam desordens patológicas, que são apenas consequências e contra as quais os tratamentos médicos são impotentes, enquanto subsistir a causa primária. O Espiritismo, fazendo conhecer essa fonte de uma parte das misérias humanas, indica um meio de remediá-las. Esse meio é o de atuar sobre o autor do mal, que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado como inteligência. Nota 184. Veja exemplos de cura de obsessões e possessões na Revista Espírita de dezembro de 1863, janeiro de 1864, julho de 1864, janeiro de 1865, junho de 1864, janeiro de 1865, junho de 1865, fevereiro, abril e maio de 1863. Isso é nota de Allan Kardec. A obsessão e a possessão são mais frequentemente individuais, mas por vezes são epidêmicas. Quando uma nuvem de maus espíritos se abate sobre uma localidade, é como quando uma tropa de inimigos vem invadi-la. Nesse caso, o número de indivíduos atingidos pode ser considerável. Nota número 185.
É uma epidemia desse gênero que atormentou durante vários anos a aldeia de Monzini, na Alta Saboia. Ver o relato completo dessa epidemia na Revista Espírita, de dezembro de 1862. Janeiro, fevereiro, abril e maio de 1863. É uma nota de Allan Kardec. A gente já fica pensando, meus amigos, esses fanatismos políticos. Meu Deus, será que há alguma similaridade? Por hoje ficamos por aqui. Aguardo vocês no nosso estudo nos vídeos seguintes. Abraços!